Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, primeiro eu pedi uma parte ao nobre deputado Carlos Gianazzi. Infelizmente não deu tempo para ele me passar, mas eu gostaria, deputado Gianazzi, de convidá-lo para conhecer uma fábrica de medicamento e uma fábrica de vacina. Porque o senhor vir aqui afirmar que a FURP poderia produzir vacinas, é porque o senhor não tem o mínimo de conhecimento de nenhum dos dois, nem de uma fábrica farmacêutica, nem uma fábrica de vacina. Mas dizer, eu gostaria de que a técnica lá colocasse uns slides, que são as principais medidas do projeto de lei de ajuste fiscal decorrente ao Covid-19. Situação fiscal do Estado. Essas são as receitas de 2021, se nenhuma medida for tomada, de ICMS, de PVA, de TCMD, de imposto de renda, de transferências correntes, de receitas de capital. E essas são as despesas copiadas no ano de 2019. Não tem nenhum tipo de despesa de 2020, mas aproximadamente 2019. Então, eu gostaria que continuasse para a gente falar das medidas de modernização administrativa. São praticamente três: enxugamento da estrutura administrativa, realocação de recursos financeiros e melhoria na administração tributária. A modernização administrativa, enxugamento da estrutura administrativa do Estado de São Paulo, e essas são as principais medidas que o governo enviou aqui para a Assembleia Legislativa. A extinção de fundações, que é a FURP, Fundação de Remédio Popular, que eu já disse aqui nessa tribuna ontem, que foi uma empresa, uma fundação de extrema importância para o governo de São Paulo, aonde ali no programa Dose Certa, lançado pelo governador Covas, eram produzidos 42 tipos de medicamento. Que hoje, na rede pública de São Paulo, nós temos mais de 200 tipos de medicamento. Uma empresa que foi de extrema importância, que foi importante num passado não muito distante, mas que agora se tornou obsoleta na produção de medicamento. As pessoas podem vir questionar e perguntar qual é a finalidade de um governo extinguir, no meio de uma pandemia, uma fábrica de medicamentos. Apenas uma. Você extingue uma fábrica de medicamentos para poder dar mais medicamentos para a população que precisa e que necessita da ajuda do governo de São Paulo. Apenas isso. A FURP custa aproximadamente, aproximadamente 90 milhões de reais por ano. E entrega aproximadamente 35 milhões de reais o tempo do orador, deputado Carlão Pinhatari, em medicamentos para a população de São Paulo. Só terminar a frase. Para pedir regimentalmente, senhor presidente, uma verificação da presença. Não tem, não. Tiaguinho. Ô, Tiago. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Convido o deputado Gilmaci e também o deputado Tiago Auríquio para auxiliar essa mesa aqui no pedido de verificação. Primeira chamada de verificação de presença requerida pelo nobre deputado Campos Machado. Deputado Adalberto Freitas, presente. Deputada Adriana Borgo. Deputado Agente Federal Danilo Balas. Deputado Alex de Madureira. Deputado Alexandre Pereira. Deputado Altair Moraes, presente. Deputado Luiz Fernandes. Deputado André do Prado, presente. Deputado Aprígio. Constatado o quórum regimental, agradeço ao deputado Gilmaci Santos, deputado Tiago, e devolvo a palavra ao deputado Carlão Pinhatari. E continuando aqui, em algumas argumentações em defesa desse importante projeto para o povo de São Paulo, para o povo paulista. Vamos falar da Fundação Concentro.
que é um belo de uma fundação que faz prótese, órtese e prótese para oncologia, para o Sistema Único de Saúde de São Paulo. Nós temos um centro no Hospital das Clínicas de São Paulo de extrema qualidade, com alta qualidade e extrema capacidade, aonde serão realocados, que está escrito no projeto de lei, os funcionários da fundação para o Hospital das Clínicas, que é outra fundação, para que possa ser aproveitados, para que a gente não perca essas pessoas que há tanto tempo fazem um belo serviço para a Fundação Oncocentro. Então é isso. O Fundação Parque Zoológico de São Paulo, apenas porque há um ano e pouco atrás nós autorizamos aqui a extinção, a concessão do Zoológico de São Paulo. A concessão está praticamente pronta para ser colocada agora até o fim do ano. Não há porquê você ter uma fundação para cuidar de animais, sendo que vai ser concessionado o zoológico do estado aqui da capital, do estado de São Paulo. Então não tem o porquê. É o momento, é a hora de se fazer um projeto, né, com essa desenvergadura. Vamos falar um pouco sobre a SUSEM. Ontem o deputado Barba, um líder do PT, que eu respeito e respeito muito, disse que eu havia dito na Assembleia que nós iríamos privatizar a SUSEM de São Paulo. Primeiro, que não foi isso que eu disse. Segundo, que o que o governo de São Paulo vai fazer é que já vem sendo feito há mais de 15 anos em São Paulo, que é a municipalização, né, das controle de endemias e zoonoses de São Paulo. É por isso que não é mais necessário ter aqui a Superintendência de Controle de Endemias. Foi um órgão importante num passado não muito distante, mas que hoje os municípios paulistas são que fazem esse combate aqui no estado de São Paulo, que já houve a municipalização. Vamos falar um pouco sobre o IMESC. Uma pena que a deputada Janaína foi embora. O IMESC, em maio de 2019, publicou uma ata de registro de preço para contratar os serviços de perícias médicas, de exames de DNA para a população de baixa renda. Então, para que nós vamos ter um órgão do Estado que custa, na minha opinião, muito, mas que alguns deputados dizem que é pouco, são apenas 18 milhões de reais para fazer a terceirização do serviço de perícias médicas e de exames de DNA. Então, isso é economia, é economicidade com as finanças públicas de São Paulo. O Departamento Aeroviário de São Paulo está pronto agora para o mês de novembro. Nós estamos fazendo, capitão Castelo Branco, a autorização de extinção do Departamento Aeroviário de São Paulo. Só tem um motivo, só um motivo. Está pronto agora a publicação do edital de concessão dos 20 ou 22 aeroportos de São Paulo. A partir do momento que for concessionado esses aeroportos, por que nós vamos ter um departamento para cuidar dos aeroportos de São Paulo? Vamos falar um pouco do ITESP, que eu vi aqui, o deputado Paulo Fiorilo, o deputado Janazzi, fazendo uma defesa radical para que não se acabe com o ITESP. Vários deputados vieram aqui falar sobre isso. O ITESP foi um órgão importante quando havia reforma agrária em São Paulo. A regulação fundiária pode muito ser feito, tá certo? Pelo CDH, pela Secretaria de Habitação, que fazem a regularização urbana. Só esse ano de 2019, esse ano por causa da pandemia não houve, regularizou 800 mil imóveis na área urbana de São Paulo. Por que não pode fazer na área rural? Então essa é uma prerrogativa que vai ser passada ali para a Secretaria de Estado da Habitação. Para frente, amigo. Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado de São Paulo. CDHU. Num governo não muito distante, foi criado um programa de extremo sucesso em São Paulo. Eu até disse várias vezes sobre isso, que o presidente Lula
no qual eu nunca votei e nunca defendi, né? Fez a maior distribuição de renda no Brasil. Foi com o programa Minha Casa Minha Vida, onde, através da Caixa Econômica Federal e a iniciativa privada, conseguiu fazer o maior número de habitação da história do nosso país. Para que nós vamos ter uma companhia para fazer sobre isso em São Paulo? Por que nós não podemos usar o mesmo mecanismo que hoje o governo Bolsonaro usa, que o ex-presidente Temer usou, que a presidente Dilma usou, que o presidente Lula usou? Nós não precisamos inventar que a roda é redonda. Existe um programa exitoso, aonde não tem o recurso, e nós podemos fazer muito mais casas e fazer uma economia de aproximadamente, só no CDHU, de 140 milhões de reais. É um programa, o CDHU já foi de importância, quando havia construção pelo próprio governo, que hoje não é mais necessário. Você faz muito mais casa e muito mais barato do que se fazia num passado não muito distante. Sobre a MTU, hoje as nossas empresas estão concessionadas. O Estado vai concessionar as últimas que têm. Então, para que você vai ter uma empresa metropolitana? Será criada uma diretoria, virá um projeto de lei na Artesp para que cuide de passageiros, que essa aqui não tem. E vai ser acomodado os bons técnicos que a MTU tem até hoje. Então, eu acho que isso nós podemos mudar. Com menos recurso, com mais recursos para investimento, nós podemos minimizar o peso do Estado nas costas do contribuinte paulista. Vamos lá, amigo. Fusão dos institutos de pesquisa da Secretaria, hoje, de Infraestrutura e Meio Ambiente. Hoje nós temos o Instituto Florestal, o Instituto de Botânica e o Instituto Geológico, que tem experientes pesquisadores em cada um desses institutos. Qual é a intenção do governo de São Paulo, desde que é aprovado esse projeto aqui na Assembleia Legislativa? Fundir os três. Não vai haver demissão de pesquisadores. Vai sim minimizar o custo administrativo de diretorias de importantes institutos, que será chamado Instituto de Biodiversidade e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Então, essa é a racionalização do dinheiro público. Nós não precisamos mais ter 3 institutos. Nós podemos ter um instituto, com todos os pesquisadores num lugar só, que vai defender a pesquisa, que é de extrema importância para São Paulo. Instituir o programa de emissão incentivada. Nós temos ainda 5.000 e poucos funcionários seletistas. Nós temos uma expectativa que 50% desses seletistas vão fazer adesão a esse programa, onde receberão 80% se for em 36 meses e 60% se quiser receber em 90 dias para poder gozar, depois de anos e anos de trabalho para São Paulo, poder ir gozar da sua aposentadoria e, se Deus quiser, ter uma vida mais longínqua, junto com os seus familiares, que é isso que nós queremos. Não é demissão por demissão, é fazer um programa de demissão incentivada para que eles tenham oportunidade de receber um dinheiro suficiente para que tenham uma aposentadoria e uma velhice mais tranquilo. São funcionários de 25 a 35 anos de serviço público, até 40 anos de serviço público, que já estão com vontade de se aposentar e que não tinham antes a oportunidade em cada um deles. Vedar entradas, vamos ali. Vedar a entrada de novos servidores seletistas da Previdência, assegurando direitos daqueles que já têm. Não dá mais para você ter funcionários seletistas para entrar no sistema previdenciário, que hoje ainda é deficitário, que todos nós pagamos. Então, e assegurando o direito para aqueles que já tenham ingressado a eles. Ampliar a competência da Artesp até para que essas agências possam absorver funções de regularização e fiscalização de outros serviços concedidos pelo Estado. Isso, eu tenho, junto com o deputado Barros Munhoz, uma crítica ferrenha às agências de São Paulo,
que, na minha concepção, tem que melhorar e melhorar muito no atendimento ao povo paulista. Eu acho que isso é importante, não só a nós, deputados, mas também as pessoas que estão ali fazendo com a regulação das nossas agências, não só da Arcesp, mas também da Artesp. Estímulo aos policiais militares ativos para trabalharem no período de descanso, se for a vontade de cada um dos policiais, na escala de trabalho. Os reformados, isso é um anseio antigo da categoria, para retornar ao trabalho em atividades meio, de forma de possibilitar a liberação dos profissionais, dos policiais, para que não fiquem mais dentro dos quartéis fazendo a parte administrativa, que vão para a rua, para poder a civil fazer as investigações e a militar para dar a segurança que todos nós precisamos. Então, acho que isso é importante. É importante que a gente possa dar oportunidade para policiais militares que quiserem, que tiverem ainda à disposição, com 50, 52 anos de idade, trabalhar mais 8, 10 anos, para poder fazer uma complementação de renda, que é importante a todos eles. Relocação dos recursos financeiros. As nossas medidas. Estabelecer o superávit financeiro das fundações e autarquias. Para concluir, deputado Carlão. Somente nas agências reguladoras, presidente Cauê, nós devemos ter aproximadamente 800 milhões de reais, que retornarão aos cofres do Estado para fazer lá na frente a necessidade de cumprimento da segurança pública, da saúde, de todos nós paulistas. Eu espero ter oportunidade ainda de voltar novamente aqui a essa tribuna para que a gente possa tirar dúvidas. E as pessoas que estão aqui para defender um projeto contra, às vezes ficam falando sem fundamento e sem nenhuma vontade, além de agredir, de atacar, como eu vi aqui alguns deputados fazendo a defesa de ricos do TCMD. São Paulo, 5.000 FESP, é isento de pagar imposto. Para concluir, deputado Carlão. Então isso dá 150 mil reais. Aí sim é uma população de baixa renda. Obrigado, presidente.